Dois ônibus foram queimados na noite dessa quarta-feira em Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana. Luciana Viana tem os detalhes para a gente. Tudo começou aí por causa de uma discussão, né, Luciana? Pois é, André, uma discussão entre a PM e os moradores do bairro Veneza, no conjunto Alterosa, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana. Os moradores, eles teriam ateado fogo em dois ônibus depois que um rapaz de 19 anos, morador lá da região, morreu após uma troca de tiros com a polícia. Segundo a PM, tudo começou quando então os militares ali faziam uma ronda na região, como de costume, né? 3 suspeitos sacaram as armas e tentaram atirar contra a viatura. Os militares então revidaram. Um dos 3 suspeitos foi atingido, acabou não resistindo e morreu lá no local. Agora os moradores ficaram revoltados, fizeram barricadas, atearam fogo em pneus, tentaram impedir, inclusive, segundo a polícia, a entrada dos bombeiros, né, para debelar as chamas lá nos ônibus. Inclusive, um dos motoristas dos ônibus, ele ficou ferido, mas foi socorrido. Foi uma confusão que durou ao longo da madrugada e o saldo disso tudo, uma pessoa morta, uma presa, uma ferida, 2 pessoas fugiram. Os policiais militares envolvidos aí nessa ação, eles foram ouvidos pela corregedoria. Um procedimento administrativo vai ser aberto para apurar, não é, essa ação aí dos militares, André. Tá certo. Obrigado pelas informações, Luciana Viana. E a Polícia Civil prendeu hoje, em flagrante, 3 suspeitos de participar de uma quadrilha de ladrões de carga. A ação começou depois do roubo de um caminhão carregado com leite na BR-040, próximo a Ribeirão das Neves. Os 3 suspeitos foram presos em flagrante depois de roubarem este caminhão carregado de caixas de leite avaliadas em R$21 mil. Segundo a polícia, o motorista e 2 ajudantes foram abordados pelos assaltantes que estavam nesse carro prata na BR-040, próximo ao trevo de Ribeirão das Neves. Nosso caminhão estava na esquerda, aí o motorista joga para a direita, outro caminhão foi diminuindo. Aí ele saiu do carro já mostrando a arma, encosta. O caminhão parou, filho. Aí tirou nós, pediu carteira, celular. Aí foi, pegou o caminhão, jogou nós para dentro do carro lá. Aí nós fomos para Juatuba lá, deu 2 voltas lá. Aí abandonou nós lá no matagal lá. Aí os policiais chegou no local, socorreu nós lá, aí foi atrás. Com os suspeitos, a polícia apreendeu a réplica de uma arma, 4 celulares e uma touca ninja. Segundo a polícia, a quadrilha especializada em roubos de carga já era monitorada há 2 meses. Hoje, policiais montaram um cerco e finalmente conseguiram prender 3 integrantes: Ivanildo Pereira de Jesus, Jonatas da Silva Mateus e Wesley Torres de Souza. Esse caminhão é um caminhão mais sofisticado e que ele tem até dispositivo de segurança, em que se ocorrer um erro na condução do caminhão, o veículo ele trava. Então, nós conseguimos efetuar a prisão deles bem rápida, né? Como se trata de uma quadrilha, a polícia investiga se há outros integrantes. O plenário do Senado Federal aprovou no início da manhã de hoje a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Logo depois da votação, o assunto tomou conta das ruas. E você, o que achou desse resultado, hein? Hoje, pelas ruas da capital, não se falava em outra coisa. O Brasil estava esperando essa resposta, né? O Senado, ele trabalhou de acordo com o que todo brasileiro estava esperando. Eu achei excelente, porque a partir desse momento que está acontecendo isso, a gente está observando que o brasileiro não ficou inerte, ele está começando a praticar seus direitos de cidadão. Foram 55 votos a favor e 22 contra. Os 3 senadores mineiros, Aécio Neves, do PSDB, Antônio Anastasia, também do PSDB, e Zezé Perrella, do PDT, votaram a favor da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, do PT. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, não votou. Ele só votaria em caso de empate. Com a decisão, a presidente Dilma Rousseff fica afastada do mandato por até 180 dias até o julgamento final pelo Senado. O vice, Michel Temer, assume como presidente em exercício. Durante a noite, algumas pessoas a favor e contra o impeachment da presidente ficaram reunidas na Praça da Liberdade e na Savassi. A votação só terminou hoje e o resultado foi às 6h34 da manhã. Cida de Jesus, presidente do Diretório Estadual do PT, considera a decisão um retrocesso. Para mim, significa um golpe, retrocesso,
mas nós vamos lutar. Para o deputado estadual João Leite, do PSDB, esse é um momento em que o parlamento se reuniu para analisar as contas do governo. A presidente Dilma Rousseff, ela não cumpriu as determinações dos marcos legais da gestão pública. Este cientista político explica que é preciso analisar os dois lados da situação. É um processo que culmina a partir de vários erros do governo eleito em 2014. Desde uma agenda de campanha colocada para as pessoas e uma outra agenda na hora de governar, há uma incapacidade de lidar com o legislativo e a incapacidade de conter a crise econômica que foi assolando cada vez mais a qualidade de vida dos brasileiros. A presidente vai manter, no período em que estiver afastada, o direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre e equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. Agora, o Senado passará a colher provas, realizar perícias, ouvir testemunhas de acusação e defesa para instruir o processo e embasar a decisão final. A esperança era de continuidade de políticas públicas que fizeram diferença, que é que o Partido dos Trabalhadores ganhasse 3 eleições consecutivas. Porém, a agenda colocada pelo presidente Dilma no segundo mandato foi muito diferente da proposta por ela durante a campanha. O impedimento definitivo da presidente depende do voto favorável de 2/3 dos 81 senadores em julgamento, que ainda não tem data para ocorrer. No próximo bloco, nós temos dicas para você que vai ficar em Belo Horizonte neste fim de semana. É a nossa agenda cultural. E ainda, comida boa sobre a mesa. Em Patos de Minas, um festival de pratos típicos faz sucesso e tem ingredientes especiais. Quer saber quais são eles? A gente conta para você daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Jornal Band Minas. Oferecimento